Hoje eu vou provar que Skibidi Toilet não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Hoje eu irei realizar uma análise detalhada de todos os episódios lançados até então, ao mesmo tempo que eu tento explicar algumas teorias próprias que eu bolei ao longo do tempo, assistindo essa série ao vivo conforme os episódios eram lançados. Eu estou aqui no canal oficial do criador de Skibidi Toilet e hoje nós iremos reagir a todos os episódios. Então, simbora! Episódio 1. Esse primeiro episódio não acontece nada demais. Nessa época tudo isso era apenas um meme. Então não esperem grandes histórias a partir do primeiro episódio, quando o formato era em shorts, o máximo de tempo era de 1 minuto, então isso realmente limitava bastante. Mas a partir do episódio 39, do episódio 40, e até um pouco antes, começa a daí dar uma boa melhorada, pois passa a ser vídeos inteiros no YouTube, não apenas shorts. E daí, um tempo de vídeo maior, conseguiram elaborar mais a história. Mas vamos agora para o episódio 2. O episódio 2 tem alguma coisa interessante, que no vídeo da primeira temporada em Full HD, eles mudaram a fala de uma das personagens. No caso, vamos deixar prosseguir aqui. Até então tudo normal, mas aí chega essa personagem aqui e ela não canta a letra da música, ela fala algo diferente. Ela fala "Please help me somebody", ou seja, por favor, alguém me ajude, ou seja, ela gritou um pedido de socorro. Isso é algo muito interessante de se adicionar, não estava na versão original, foi adicionada na versão em Full HD, que infelizmente tomou copyright, e por conta deste motivo, acabou que muita gente não conseguiu ouvir esse trecho. Então eu acho que já tem um pouco de lore aqui. Afinal, esse remake foi feito um pouco depois, ou seja, o criador, né, já tinha um pouco de noção do que ele iria querer levar essa série. Vamos agora para o episódio 3. Então, nesse episódio já começa uma espécie de dominação. Vocês podem ver ao fundo alguns helicópteros. Ó, vai passar aqui, ó, helicóptero. Os Skibidis, eles estão esmagando algumas pessoas. Inclusive, nós conseguimos ver pela primeira vez, esse foi o primeiro episódio que apareceu humanos. Os humanos, eles apareciam bastante no início e depois eles começaram a parar conforme a série estava avançando. Você pode ver que eles estão olhando com uma cara de preocupação. Enfim, eles certamente estão preocupados. Esse aqui acaba sendo esmagado. Interessante, vamos agora para o episódio. Então, nesse episódio, nós vimos que eles estão meio que invadindo um restaurante. Dá para ver pelo olhar desse humano que ele parece estar bem assustado. E vocês também vão ver que conforme esse carinha aqui avança, os outros humanos vão se transformando em Skibidis. O que significa que isso pode ser algum tipo de vírus de infecção
causada pela música. Como vocês podem ver, mais helicópteros. Aparentemente, a partir daqui, eles estão avançando muito. Eles olham para a câmera, podemos ver aqui que os humanos estão novamente olhando, mas aqui no fundo nós temos caminhões, tanques de guerra do exército, muito provavelmente americano. Olha, estão olhando, tem uma galera correndo aqui, e no topo, um Skibidi. Nós vemos aqui 2 helicópteros, esse Skibidi parece ser bem grande, ou seja, a invasão já começou nesse episódio. Aqui é um episódio bem filler esse, mas esse personagem vai aparecer mais pra frente. Mas em si, esse é um episódio bem filler, não tem nada de muito importante acontecendo aqui. Então, nesse episódio, acontece algo meio impactante, que é a primeira morte de um Skibidi. O agente acaba dando descarga nele e ele acaba morrendo. Então nós vemos que vários outros pequenos Skibidi Toilets se aproximam e pela primeira vez na série aparece o G-Man. Esse que é o grande vilão da série, ele aparece no episódio 7, onde o primeiro Skibidi, aquele lá do primeiro episódio, é morto. Aqui nós temos a resistência sendo formada, né? É a primeira vez que a gente vê os cameramans. Então a gente consegue ver aqui o grande exército se aproximando. A gente consegue ver que 2 foram derrotados por esse Skibidi, ou seja, eles eram bem fracos ainda. E nós conseguimos ver que junto com o caminhão do exército, ainda tem humanos nesse episódio, eles estão observando. A gente consegue ver que eles se juntaram com os humanos nessa batalha. Esse episódio aqui, nós vemos um monumento em homenagem ao primeiro Skibidi, que morreu no episódio 7, um dos 2 episódios atrás. Ainda tem humanos no fundo, ainda tem carros. Nós podemos ver que esses 2 Skibidis estavam em algum tipo de memorial. Aí o nosso agente mata os 2, vamos tentar fugir, mas acaba morrendo também. E aqui nós conseguimos ver um tipo de rivalidade entre esses 2 grupos. Aí vão aparecer os policiais Skibidis atrás desse cara. E o episódio acaba aí. Vamos agora para o episódio 10, onde nós vemos que os Skibidis montaram uma igreja, como vocês podem ver. Ou seja, eles estão construindo uma verdadeira civilização, mas quem aparece são os cameramans. Um acaba sendo engolido, mas quando ele estava prestes a engolir o outro, né, que é o nosso protagonista, o nosso cameraman, né, o ponto de visão, ele acaba sendo derrotado por esses 2 cameramans, ou seja, mais uma vez, eles acabaram sendo derrotados provisoriamente pelos cameramans. Vamos agora para o episódio 11. Aqui vemos um Lara de cameraman, acho que é a primeira participação dele. Eles estão dando em fileira, aqui tem mais 2 humanos. Se eu não me engano, posso estar errado, mas esse é o último episódio que aparecem humanos, entre muitas aspas. São humanos, mas enfim, não dá pra saber se isso é proposital ou se a história foi se construindo com o passar do tempo. Mas eles são esmagados aqui, que nem foi há alguns episódios atrás, por este Skibidi Tricerótopos, sei lá, um Skibidi de 3 cabeças.
Triceratops, uma coisa assim. Isso aqui... Ok, episódio 12. Os cameramans continuam a lutar contra os Skibidis. A gente já consegue ver que eles estão tendo um controle bem melhor da situação. O Jinan aparece novamente, segunda participação dele no episódio 12. E aqui ele começa a soltar a laser, uma das grandes armas dele, que é o laser, é o legendário do episódio 12. Então ele elimina com facilidade esses cameramans, obviamente, né? Os lasers dele são muito fortes, e o nosso Pod também acaba morrendo. E aqui aquele Skibidi do episódio 5 que estava voando aparece novamente. E assim como o G-Man, ele também tem olhos a laser. Ele acaba destruindo esse Strider, né? Essa máquina de combate que os cameramans construíram é destruída. Mas no final, assim como o Skibidi Anjo, ele também acaba sendo morto, ou seja, por um momento, momentaneamente, a aliança ganhou. Mas no final, novamente, o nosso POV acaba se dando mal, né? Nosso Point of View, cameraman, ele acaba sendo acertado por um Skibidi. Não dá pra saber se ele morreu ou não. Muito provavelmente sim, ele acabou morrendo. Aqui é outro episódio de Guerra Normal. Acho que nada muito importante acontece aqui. Vocês podem notar que não tem mais humanos. Aquele episódio foi realmente o último episódio que os humanos apareceram. Não acontece nada. Tem esse Skibidi Kamikaze. Aqui ele vai aparecer mais pra frente. Tem os episódios mais modernos, mas nada demais. Esse é outro episódio que não tem muito em relação à história. Eles acabam matando esses Skibidis, mas no final o Pov novamente morre. Esse Skibidi vai aparecer de novo em breve. Inclusive muita gente não nota que ele retorna de uma maneira até meio cômica. Enfim. Aqui é a primeira aparição do cientista. Ó, o cientista está aqui. Nós conseguimos ver que eles estão trabalhando em algo. E tem até um easter egg, olha só. Peraí, ó. Um gato Skibidi. Esse personagem nunca mais apareceu. Eu acho que esse daqui é um engenheiro. Ele aparece em episódios mais pra frente. Enfim. Esse Skibidi disfarçado é pego. Eu acho que essa é a primeira aparição do Skibidi Aranha, né? O Spider Skibidi. Ele acaba sendo derrotado. Esse Skibidi disfarçado nunca mais apareceu. Essa foi a primeira e única aparição, participação dele. Enfim. Esse é o episódio mais popular da série. Aqui nós conseguimos ver a reunião entre o G-Man. Aqui tem aqueles 3 Skibidis, né? Pode-se dizer siameses, né? Triceratops, não sei como que é o nome. Enfim, a gente consegue ver muita gente aqui. Tem o G-Man, tem o Strider, tem aqueles 3 lá. Tem mais Spider Skibidis aqui. Eu acho que o Kamikaze Skibidi não tá aqui. Tem um Skibidi voador aqui. Eu não sei se ele é um Skibidi voador, se ele tá em cima do prédio. Enfim. É uma reunião mesmo. Aí eles apertam esse botão novamente.
eles disparam um laser no He-Man, mas não é muito efetivo. O avião deles acaba sendo destruído. Os dois aqui de trás acabam sendo mortos e o Paul, cameraman, acaba sendo encurralado pelo He-Man e muito provavelmente morto. Eu não acho que ele sobreviveu a isso. Aqui nós podemos observar que é aquela mesma cidade, um monumento para aquele primeiro Skibidi lá do primeiro episódio que acabou morrendo no episódio 7 foi destruído. Podem ver que a privada dourada está no chão. Esses Skibidis estão atacando o lar de cameraman. Aparece esse Skibidi aqui, mas ele já morre, então ele não é importante. E os Skibidis começam a ser massacrados um por um. E quem aparece pela primeira vez é o Titã dos Cameramans, o Titan Cameraman. Ele aparece pela primeira vez no episódio 18. Ele dá um joinha. Os joinhas são sinais universais da aliança, pelo menos para os Cameramans. Esse joinha é o que representa a aliança dos Cameramans. E, a princípio, ele é bem forte, ele consegue destruir 3 Skibidis grandes, razoavelmente grandes, de uma só vez. Vamos agora então para o próximo episódio. Então vocês podem ver que a aliança, os Cameramans, que até então eram a única raça existente, estão relaxando porque está tudo dando certo para eles, já que o Titan Cameraman está mandando ver os Skibidis, matando todos eles. Então aqui aparece os 3 cabeçudos, ele mata um, dá um tapa no outro, acaba matando o outro também. Só sobra esse chifrudo que acaba sendo fritado pelo núcleo do Titan Cameraman. Então ele acaba morrendo, eles batem palmas, nada demais. Aqui nós temos o primeiro confronto entre Titan Cameraman e entre o He-Man. Então, a princípio, ele consegue se defender, mas aparece aquele Skibidi kamikaze lá de alguns episódios atrás e ele acaba fugindo. E o He-Man provavelmente mata os pobres que estavam assistindo a luta. Aqui nós conseguimos ver que eles estão realizando algum tipo de interrogatório. A aliança está à procura do He-Man. Ele começa a se exaltar, eles matam ele, mas quem aparece é o próprio He-Man. Ou seja, eles conseguiram o que eles queriam. Eles estavam procurando pelo He-Man e o He-Man veio até eles. Para isso, nada demais. Episódio 22, nós conseguimos ver mais desses Striders. O He-Man aparece novamente. Eles tentam matar o He-Man puxando a descarga dele. Mas não dá certo, como nós vamos ver em alguns episódios futuros. O He-Man não pode ser derrotado pela descarga. Você não pode usar a descarga contra o He-Man.
Então o He-Man mata esses dois agentes, né? Esses dois cameramans. E fica todo feliz, todo serelepe aqui com um sorrisão bonito no rosto. Então quem aparece são esses quíntuplos Skibidis aqui, né? 5 cabeças em um único vaso. Aqueles 3 cabeçudos de antes, eles eram meio que 3 vasos colados. E esse aqui é um único vaso, 5 cabeças. Então o nosso pobre dá um soco na cara de um deles para tentar se proteger, tudo em vão. E o outro acaba matando ele, como nós podemos ver. Aqui tem o efeito de estática, indicando que o cameraman foi de arrasta para cima. E o episódio acaba aí. Episódio 23, último episódio que o Titan Cameraman aparece por um bom tempo, depois ele volta. Ele está recebendo energia, sendo reparado. Como vocês podem ver, tem muitos cientistas, né? Cameramans cientistas trabalhando nele. Eles escutam um barulho, os Skibidis estão invadindo a base deles. Eles ficam assustados, obviamente, pelo tamanho do Titan Cameraman. Eles tentam fugir, mas não adianta muito, porque apenas com o poder da Dedola, ele arrasa todos os Skibidis. Este é o poder que uma Dedola tem. Por isso mesmo, você que está assistindo este vídeo já vai deixando o seu like, o seu joinha, porque como você pode ver, um dedo pode fazer muita diferença. Aí eles morrem. E é só isso. Esse é um episódio bem importante. Temos muitos personagens novos são introduzidos neste episódio. Então, os cameramans estão apanhando muito. Estão apanhando cada vez mais, mas estão tentando se virar do jeito que dá. Aquele quíntuplos aparece novamente, mas não dura por muito tempo, porque os speakermans, né? Os alto-falantes aparecem. Temos aqui um speakerman normal, um exército de speakermans normais também. Aqui nós temos esses dois large speakermans, né? Alto-falantes médios, gigantes, por aí vai. Temos aqui alguns veículos, assim como os cameramans têm aquele Strider, né? Os speakers, eles têm esses speakers gigantes com hélices. Nós conseguimos ver aqui 3 speakers dançando, assim como o joinha é a marca registrada dos cameramen. Essa dança meio doidona é a marca registrada dos speakers. Destaque para esse speaker aqui mais no fundo, né? O Dark Speakerman. Este é o primeiro episódio que ele aparece. Eu não sei ao certo se é realmente ele. A personalidade dele é mais fechada, como nós vamos ver em alguns episódios mais pra frente. Então pode ser, né, que só seja um speaker mais escuro mesmo. Talvez não seja o Dark Speaker, mesmo que ele tenha a roupa vermelha e o alto-falante preto. Eu acho que é só outro speaker. E não o Dark Speaker mesmo, por questão da personalidade dele mesmo. Podemos ver aqui que os speakers estão novamente nesse episódio. Um deles pede para o nosso pobre, né, nosso protagonista, botar um fone de ouvido. Podemos ver outro cameraman com um fone de ouvido e usando um Strider, né, só que dessa vez um Strider alto-falante.
usando suas poderosas ondas sonoras, eles conseguem destruir este exército de Skibidis. Agora vamos para... esse aqui é compilado. Temos aqui o episódio 27. Os Skibidis estão escondidos, eles ouvem um barulho e são os speakers e os cameramans. Aparece o Skibidi e destrói esse hovercraft aqui. Nós também somos um hovercraft, nós não somos um agente, por isso nós não fazemos um joinha no final. Então ele avança contra a gente e acaba sendo morto também. O agente dá um joinha. Nós, como somos um hovercraft, né, uma máquina, no final nós só ficamos olhando. Próximo episódio. Eles estão aqui em outra reunião. Peraí que eu acho que eu pulei um episódio sem querer. Muito bem, esse episódio eu pulei. E esse episódio ele é importante. Aqui nós conseguimos ver um rosto conhecido. Esse Skibidi apareceu em alguns episódios anteriores, empurrando o nosso agente, né, o cameraman, prédio abaixo. E aqui parece que o jogo virou, pois ele está sendo arremessado para fora de prédio por um agente, por um cameraman. Então ele é colocado aqui no chão. O cameraman acaba matando vários Skibidis. Aparece um Skibidi gigante, a gente acha que é o fim, mas ele recebe uma descarga desse speaker largo. Aparece esse Skibidi aqui, mas ele é derrotado pelos titãs dos Speakers, o Titan Speaker Man. Assim como nós temos o Titan Cameraman, o Titan Speaker Man também aparece. Agora sim, podemos avançar. Como eu disse anteriormente, eles estão em uma reunião e quem aparece eles percebem que nós estamos aqui, né, que nós somos um infiltrado, mas quem aparece para ajudar é o Titan Speakerman, por isso mesmo que eu me lembrei dele, porque ele aparece e é importante neste episódio. Ele destrói todo mundo. Ele faz um símbolo de calma para o nosso personagem. Vamos agora para o próximo episódio. Então, tá geral comemorando. Aparece esse Skibidi, né? Chamado de Glitch Toilet. Ele também vai aparecer mais para frente, assim como boa parte dos personagens dessa saga. Então nós podemos ver, ele mata o Large Speakerman, agora vai matar o Large Cameraman e vai começar a passar o rodo matando geral. Tem essa mulher aqui, ela é a primeira agente feminina da aliança que nós conseguimos ver. Ela não é um membro de elite nem nada, aparentemente ela é só um soldado genérico mesmo. Ela também morre. O Glitch Toilet acaba destruindo aquela nave. No final ele acaba
decapitando o nosso protagonista também, assim como ele fez com os outros. Vale a pena notar que nós conseguimos ver a perna dessa agente e aparentemente ela tem pernas humanas, o que indica que os agentes eles são ciborgues, eles não são nem 100% humanos e nem 100% robôs, eles são uma mistura de tudo isso. Então esse é um detalhe bem interessante que nós podemos observar. E agora para o próximo episódio, a situação acaba virando a favor dos Skibidis. Um agente é capturado, nós conseguimos ver aqui que tem uma câmera, 2 câmeras na verdade, e alguns fios, ou seja, os agentes vêm sendo torturados neste estabelecimento, algo que é comprovado por esses 2 Skibidis, segurando este large cameraman pelo braço, e quem retorna é o cientista que apareceu lá há alguns episódios atrás, ao lado daquele Skibidi Cat. Então aqui ele retorna, ele tem um tipo de garra, ele coloca um parasita nesse agente, e este parasita acaba fazendo o agente, né, o cameraman, o large cameraman, atacar os seus próprios aliados. Então eles olham e nos encaram, tentam ver se deu resultado o parasita. Nós começamos a receber socos de um de nossos aliados, comprovando que deu certo. Ele foi parasitado com sucesso. Aqui nós somos surpreendidos. Um Skibidi aparece com um agente parasitado. Todo mundo parece meio confuso, vocês conseguem ver que eles não estão entendendo nada, mas aí aparece outro parasitado, arranca a cabeça de um large cameraman, e nós conseguimos ver mais agentes possuídos, parasitados no combate. Então, nós podemos ver que tem um aqui, tem mais um aqui, dando a entender que esses infiltrados estão em todo lugar, né? Tem muitos deles. Encara a gente, nós conseguimos ver vários large cameramans, um cameraman normal, esse aqui é um cientista. Vocês puderam ver que ele tem um ferimento na face, como se fosse um tiro. Vamos agora para o próximo episódio, onde algo trágico acontece. Temos um Strider, esse Skibidi, aparece novamente o Titan Speakerman, mas algo terrível acontece, como nós podemos ver. O cientista está aqui, ele manda 2 parasitas atrás, né, nas costas do Titan Speakerman, e este é um episódio triste, porque ele acaba sendo possuído, um titã acaba sendo parasitado. O núcleo dele fica amarelo, vocês vão ver mais pra frente que a cor amarela é a cor dos Skibidis, então foi de vermelho para amarelo. Vermelho, no caso, é a cor que representa os Speakers. Então, vermelho, Speaker, azul, como nós vimos no Titã, são os Cameramans, e amarelo é Skibidi. Então ele encara a gente, ele usa os seus canhões braçais e atira contra a nave dos Speakers, né? O Speaker Strider passa a atirar contra os próprios agentes e no final atira contra o nosso povo. Nem mesmo o nosso povo escapou dessa. Então ele acaba morrendo.
O episódio acaba aí. E o Titan Speakerman vai ficar parasitado por muito, muito tempo. Por muitos episódios, ele vai ficar sob o controle dos Skibidis. Vamos agora para o próximo episódio. Nós podemos ver que eles estão escondidos. O Titan Speakerman destrói as próprias naves, né? O G-Man aparece novamente, muito feliz, porque ele está pela primeira vez ganhando a guerra. Ele destrói o YouTube, um incrível easter egg. E o primeiro Skibidi mutante aparece no episódio 33. Ou seja, esse Skibidi, ele usou o corpo de um agente morto, né, provavelmente de um agente decapitado. Ele acoplou a privada dele no corpo do agente morto e passou a ganhar os movimentos do agente. Ou seja, agora ele tem braços, agora ele tem pernas. Ele encara o nosso pó, começa a correr e avança contra o nosso pó cameraman. No episódio 34, a aliança começa a desparasitar os próprios agentes. Primeiro eles tiram a força na base do ódio, esse parasita. Ele tenta fugir, mas é pego. E agora, mais para os próximos episódios, a gente vai ver que eles vão começar a criar novas armas para lidar com esse tipo de situação. Então agora eles criaram essa arma que consegue automaticamente desparasitar um grande número de agentes. Os parasitas já caem mortos. O Speakerman está dançando, está todo mundo feliz. Quem aparece é o Speakerman, o Titan de Speakerman possuído e o G-Man. Eles usam essa arma no Titan Speakerman, mas não funciona provavelmente porque ele é muito grande. Ele usa os punhos braçais contra o cientista, que passa a arma para o nosso pobre, faz um joinha e acaba morrendo como um herói. Então os dois acabam fugindo, protegendo essa arma, porque ela é importante, né? Ela pode ser a chave para trazer o Titan Speakerman de volta. Episódio 36. Novamente eles estão com essas armas. Eles aos poucos começam a desparasitar os agentes. Eles começam a ir para cima deles. Esse episódio tem um easter egg bem interessante. Eu acho que bem aqui em cima, ó, dá para ver que tem alguém espiando. Esse alguém que está espiando vai aparecer mais para frente. É uma nova raça, né? Uma raça que vai aparecer daqui uns 2 ou 3 episódios, que são os T-Mans. No caso, nós temos as câmeras, os alto-falantes, né? Os speakers, e aqui seremos introduzidos aos TV-Mans, aos homens cabeça de TV. Episódio 37, eles criaram um tanque usando essa arma. Aqui nós temos 2 Larades Speakermans possuídos, né, parasitados, e aquele mutante, novamente, eu acho que ele não é uma privada, eu acho que ele é um
urinol. Detalhe a se salientar. Ele acaba sendo atingido com esse laser. Não acontece nada, porque não é para acontecer nada mesmo. Mas o laser, ele tem um efeito em área e acaba desparasitando esses larges speakermans. Então eles começam a atacar ele parte para cima, mas o outro esfaqueia ele pelas costas e ele cai praticamente morto no chão e acaba recebendo um monte de socos. Episódio 38, aqui está o Titan Speakerman, ainda parasitado, como eu salientei anteriormente. Ele vai ficar assim por um bom tempo. E no final, enfim, aparece esse tanque. Eles vão tentar novamente tirar o parasita dele, esse cara que faz menção de atirar. Mas a gente sabe que não vai dar certo. Ele atira, aparece um G-Man novamente com um upgrade. Ele tem agora lasers, não só nos olhos, mas também em algumas armas acopladas. Ele dispara contra esse tanque, muito efetivo. Diga-se de passagem, ele olha para o nosso POV, aparentemente, não sei como. Nessa batalha, os Skibidi Toilets conseguiram tomar conta, o que é confirmado por esse Skibidi Toilet, né? Esse Spider Skibidi Toilet, avançando contra o nosso POV e, enfim, muito provavelmente matando ele. Uma coisa interessante é que nós podemos ver que nesse prédio tem eletricidade, né? Tem energia elétrica, eu não sei como. Ou seja, ainda há alguns resquícios de civilizações. É basicamente isso.